Muito bem, agora eu estou de volta aqui ao 2016 e nós vamos fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente, tá certo? Vamos fazer quase a mesma coisa, então. Bem, a única diferença daquela situação anterior, quando a gente saiu do 2016, é que eu coloquei aqui as durações, tá? As durações dos pacotes eu já lancei aqui igual como ficou no exercício anterior, a situação anterior. Então, o que é que nós vamos mudar, Alex, aqui é o seguinte. Deixa eu te explicar uma coisa. Nem sempre o orçamento é feito daquela forma que eu te mostrei, né? Vamos relembrar aquele orçamento? Aqui, ó, nem sempre o orçamento, ele vem organizado, estruturado dessa forma aqui, em que eu tenho a etapa, revestimento interno, e dentro da etapa os pavimentos, e dentro dos pavimentos o serviço. Algumas vezes eu tenho a seguinte situação, o serviço e dentro do serviço o pavimento. A etapa não é discriminada, tá? Então eu vou montar no 2016 seguindo esse layout, e com esse layout que eu for montar você vai entender com mais detalhe, você vai enxergar o que eu estou te explicando. Vamos voltar lá para o 2016. Muito bem, então, naquilo que eu estava te explicando é o seguinte, de repente aqui tem a torre, na verdade eu não teria tipo 1, né? Eu poderia ter algo do tipo assim, pavimentos, tipo. É uma forma que um orçamentista poderia ter organizado. Dentro do pavimento tipo eu tenho estrutura. E dentro de estrutura eu tenho os vários pavimentos. No caso a gente tem 14, né? Então deixa eu te ensinar aqui, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. A gente já fez uma vez, vamos relembrar. Eu vou deixar clicado aqui embaixo de estrutura e vou marcar 14 linhas. Essa é a primeira, né? Então Shift seta para baixo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vou no teclado apertar a tecla Insert. Ok, e como é que ele fez? Criou as 14 linhas. Então eu vou simplesmente agora para o item principal e aproveitar e pegar a duração e vou descer essas 14 linhas com o Shift seta para baixo, por exemplo, Ctrl D. Ou se você preferir, eu vou desfazer, você simplesmente pega aqui o item principal, no caso a duração, porque eu já lancei, tá? Se eventualmente você tivesse lançado, você colocava depois. Uso aqui esse marcador que tem do lado inferior direito, arrasto o mouse em formato de cruz até o último, ele preenche também. Esses 14 que nós preenchemos, na verdade, eles são subitens. Ó. Então, eu estou aqui na guia tarefa, vou clicar no botão recuar à direita, tá? Cliquei aqui, botão recuar à direita, pronto. Perfeito. Mas, Alex, tem um detalhe, né? Como é que eu vou saber que esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, etc? Não é simples. E não necessariamente você precisa digitar aqui, por exemplo, estrutura 01 ou tipo 01, estrutura tipo 02. Eu já recomendo você vir aqui ó, com o botão direito onde está a duração, o cabeçalho, clica com ele, botão direito, insere coluna. Vamos fazer a mesma coisa, ó, texto 1, Enter. Muito bem, aí eu vou chamar esse texto 1, lá nós estávamos chamando de pavimento, aqui eu vou chamar de local. Local. Aqui é o 01, 02, 03, 04. E assim por diante, até o 14, se eu não tiver errado a contagem. Não errei, tá certo, 14 pavimentos. E agora o que nós vamos fazer? A mesma coisa no restante. Alvenaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Inserir. Vou puxar a alvenaria para baixo aqui com a duração. Shift seta para baixo, Ctrl D, ou arrasta, né, se você quiser. E agora eu vou copiar esses 14 para não ter que digitar novamente. A primeira linha é o título, né? Então vai ficar aqui, ó. Vamos ver se deu certo. 14, opa, 14, perfeito. Vou subir aqui um pouquinho. Novamente na guia tarefa, recuar à direita, está resolvida a alvenaria. E vamos fazer o mesmo para os demais, tá? Então me acompanha aí, vai fazendo. Nós vamos fazer juntos. 14 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Inserir. Eu estou com na memória do computador, né, na guia de... que chama? Na área de transferência eu estou com os locais, então eu vou só mandar colar, Ctrl V. Aqui eu arrasto.
Acabei de me lembrar que eu deveria ter deixado para colar depois, porque eu arrastava logo a duração junto, né? Mas tudo bem. Na próxima vez a gente faz assim. Instalação hidrossanitária resolvida. Vamos resolver aqui eletrodutos e caixas. Deixa eu te mostrar outra forma de fazer. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui já os 14 pavimentos, né? Eu vou copiar os 14. Como essa numeração vai ser igual, e aqui são 6 dias, ó, a duração também vai ser igual, eu vou fazer Ctrl C. Clico aqui na linha embaixo de eletrodutos e caixa, faço Ctrl V. Obviamente, ele trouxe instalações hidrossanitárias, né? Vou voltar lá. Pronto. Instalações hidrossanitárias. Então, eu simplesmente vou marcar aqui, copiar. Está resolvido. Venho aqui e mando ir para a direita, tá? Então, tem essas maneiras de fazer. Eu posso contar as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mandar inserir. Inseriu. Arrastar para baixo aqui o nome e a duração do pacote. E agora, obviamente, o que está na área de transferência não é mais só o número dos pavimentos, tem mais coisa, então eu tenho que copiar novamente. Começo a partir da segunda linha, porque a primeira é o título, vou até o 14 e mando para a direita, né? Ou eu escolho um que tem a duração igual, se não tiver, depois a gente ajeita. Mas aqui eu vou escolher um que tem duração igual, que são 6 dias o pacote, marco pelo número da linha, Ctrl C, vou aqui embaixo, está aqui impermeabilização, também no número da linha embaixo de impermeabilização, Ctrl V, agora eu vou só simplesmente copiar o nome, Ctrl D, marco todo mundo, mando ir com seta para a direita, está resolvido. Talvez você prefira fazer assim, não sei. Eu vou fazer dessa forma a partir de agora. Nós paramos na impermeabilização, então lá vai, argamassado, aqui Ctrl V, copio a duração, e esses 14 vão para a direita. E nós vamos seguir o mesmo passo até o final, tá? Então vamos lá, revestimento de gesso, embaixo dele, Ctrl V, muda a duração, ou, aliás, o nome, né, do pacote, a duração é a mesma, então está resolvido, faço isso, mando para a direita. Cabeação. Clico embaixo dela, Ctrl V, duração também é a mesma, ótimo, então só mexo o nome, ajusto aqui só os que tem local para a direita, forro de gesso também tem a mesma, forro de gesso, marquei aqui Ctrl V, também tem a mesma duração, então só vou puxar um nome e os que tem local eu mando ir para a direita. Revestimento de parede de gesso já não tem a mesma duração, então além do nome eu vou puxar a duração e depois só os que tem local eu mando ir para a direita. Rejuntamento, Ctrl V, tem a mesma duração, vou puxar o nome. Os que tem local eu mando ir para a direita. Granito também tem o mesmo. A mesma duração. Nome, local. Alex, às vezes tu faz numa coluna, às vezes faz em outra, tanto faz. Essa questão de levar o bloco de serviços, de tarefas ou atividades para a direita, você pode fazer em qualquer coluna. Eu vou fazer agora marcando na coluna da duração, tá vendo? Tanto faz. Então isso aí é tranquilo, é o de menos. Vamos aqui para a esquadrilha de alumínio, está quase terminando. Ctrl D, aqui a duração é diferente, também Ctrl D. Os locais, para a direita. Porta e rodapé, vai colar. Duração é diferente, então eu vou levar o nome, vou levar a duração, marco os locais e mando ir para a direita. Vamos para a pintura primeira de mão. Opa, número da linha, né? Quando colar, a duração também é diferente, né? Então, eu levo o nome, a duração, os que estão em locais, mando para a direita. Vou copiar esse cara agora, porque as durações a partir daí, Ctrl C. Você lembra que são 9 dias, né? Vou diminuir uma etapazinha. Só preciso levar agora o nome,
Opa, cliquei 2 vezes. Vamos lá. Escape, fechei a caixa, volto para cá, levo o nome, marco aqui os locais para a direita. Só faltam 2. Aqui embaixo do 19 agora. Opa, fiz de novo. Ctrl V. Levo o nome. Os que estão em locais para a direita. E finalmente aqui embaixo do 20, do pacote 20, a gente encerra, levando o nome e mandando ir para a direita. Então observe que nessa organização o cara do orçamento poderia ter feito assim, pavimentos tipo, são esses os pacotes pavimentos tipo. Então vamos analisar aqui, ó. Na guia exibir, que o nome é exibir, né, na 16, estrutura de tópico, se eu for colocar nível 1, eu só vejo a torre. Se eu for colocar nível 2, eu vejo, por exemplo, pavimentos tipo, que eu também poderia já criar aqui, ó, subsolo, opa, 01, subsolo 02, calma, pronto. Tem o térreo, mezanino, cobertura, e aí eu posso chamar de coberta barra casa de máquinas, barra casa de máquinas, barra caixa d'água. Ficou comprido, não foi? Nada não. D'água. Pronto. Então esses seriam os pavimentos, os locais que eu estou definindo. E o cara poderia ter montado o orçamento dessa forma. Sim, aí continuando. Estrutura, guia exibir, estrutura de tópicos, vamos para o nível 3 agora. Nível 3 é o nível dos pacotes, tá vendo? E o nível do título, né, dos pacotes, do agrupamento. E no nível 4, nós temos os pacotes detalhadamente, tá? Perfeito. Então, aí nós iríamos fazer aquelas ligações. Lembra as ligações que nós fizemos? Eu vou ajustar aqui do lado direito, para aquele padrão que eu costumo trabalhar, que eu gosto, ano, na intermediária, meses na inferior. É bom que você vai lembrando. Ok. Tá aqui. Tudo bem. Então, vamos lá. Observe que assim eu ganho um tempinho também, porque eu não vou precisar fazer aqueles filtros, né? Estrutura. Eu vou aqui na guia tarefa, botão da corrente, que é vincular as tarefas. Pronto, tá feito. E nós tínhamos marcado que da estrutura do quarto tipo, aqui iríamos fazer a alvenaria do primeiro. Então, a estrutura aqui, ó, do quarto tipo, alvenaria do primeiro. Aí eu ligo. Como nós marcamos, aliás, como nós definimos uma equipe para começar a análise da linha de balanço, então eu só preciso selecionar todo mundo, ligo, a alvenaria está feita. Nós combinamos que a alvenaria, como hidrossanitário é menor, lembra? Menor do que a alvenaria, então nós vamos fazer aquela formulazinha, que é a diferença, que são 6, vezes o número de pavimento menos 1, que fica então 13, são 6 vezes 13, 60, 3 vezes 6, 18, 78, né? Eu confesso que eu não decorei não, tinha que fazer a conta de novo mesmo. Você tem uma memória boa, pode ser que você tenha decorado. Então vamos lá, o primeiro aqui ele vai ser a alvenaria do primeiro, que é 19, 19, término início, mais 7, 8. Tudo bem. E aqui, ó, eu simplesmente seleciono até o 14, ligo no botão da corrente, está resolvido. Vamos para o próximo. Próximo é a mesma duração, então se eu não quis colocar uma defasagem, a gente já conversou sobre isso no outro vídeo, então é simplesmente 34. E a partir daí eu saio marcando todo mundo. Eita, ele foi lá para fora. Marcando todo mundo até o 14. Então, tá ligado. Aqui tem a diferença, né? Então vamos lá, a gente vai estar ligado com o primeiro, então é 49, é 49, T mais a diferença são 3, 3 vezes 3, 39, mais 39. A partir daí, opa, é isso mesmo, 5. Pacote 5. A partir daí até o 14, eu simplesmente vou ligar, tá resolvido. A impermeabilização são 6, é maior, então eu não me preocupo com esse cálculo da fórmula. E o primeiro de regularização está na linha 64, então eu vou lá, impermeabilização do primeiro é 64. E ligo todo mundo. Deixa eu subir logo aqui para ele não dar aquele pulo, né? Eu sou meio chateado com esses pulos que ele dá, sabe? Ok. Ligado. Primeiro de impermeabilização está na linha 79. Argamassa são 12, o tempo é maior, então não preciso me preocupar, simplesmente 79. E aqui eu vou só fazer a ligação deles, né?
ligar aqui, ó. Marquei todo mundo, botão da corrente. Resolvido. Reboco de G6. Então a gente tem aquele problema. Aliás, aquele detalhe. Não é um problema. Aquele detalhe. E nós vamos considerar. São 78, né? Agora eu lembrei. Então, tá ligado com a linha 94, término início, mais 78. E a partir daí, eu simplesmente solto a minha equipe para trabalhar. Então, eu vou soltar aqui minha equipe para trabalhar, marco todo mundo botando a corrente. Que é a mesma duração, então tá resolvido. Linha 109. Olha aí como assim, inclusive, até é bem mais rápido, né? O fato de você não precisar puxar o filtro, que já é uma boa, agiliza. Mas aí depende de como o teu amigo lá da... Opa, esqueci de ver o número. O teu amigo lá da linha 129. 124, aliás. Teu amigo que fez o orçamento, ou aquele prestador de serviço que fez o orçamento, ou a pessoa da empresa, que é teu colega de trabalho, 6, 12. Então não tem problema. Que é teu colega de trabalho fez o orçamento, ou se você está fazendo uma prestação de serviço, procure conversar já com quem vai fazer o orçamento antes dele iniciar, ou antes dele, pelo menos, concluir os quantitativos, para que ele organize o orçamento dessa forma. Essa forma, para você, vai ser muito mais prático. E a gente vai ver que ele é muito mais prático, inclusive para quem está fazendo orçamento de sistema, porque fica tudo junto, os serviços aqui. Qualquer ajuste ou alteração que ele precisar fazer, ele não precisa sair pulando várias linhas para poder ajustar no sistema de orçamento dele. Ele ajusta rapidamente olhando um bloco junto, né? Então fica muito mais prático. Então, continuando aqui, 154. Entendeu? Então, conversar sempre é uma excelente opção. E conversar do início do processo é melhor ainda. Se a gente puder conversar, enquanto planejadores, desde o início do projeto, aí então é excelente. É a melhor alternativa. 66, 184. Vamos seguindo, já estamos no pacote 14, daqui a pouco a gente termina. 6,3, então aqui a gente tem que fazer aquela diferença, estava dando 39, né? Então é 199, término início, mais 39, 39 dias. E o restante é só seguir. Vamos ver aqui onde ele está, né? Como é que tá ficando. Opa, pronto. Aí. Vamos lá, marcamos, estou na corrente, tranquilo, ó, você percebe que ele está terminando no alinhamento correto, e a gente já tinha verificado isso no outro, né? Esqueci o número de olhar a linha. 214. Então, vamos lá. 3, 12. Então, essa aqui é tranquilo demais. 214. 214. Pronto. 229 aqui para 9. Aumentou. Aliás, diminuiu, né? 12 para 9 diminuiu 3. Então, vamos lá. 229, terno início, mais 39. Opa! Mais 39. Não tem esse colchete. Não precisa dar esse escândalo, né? Vamos adiante. Marcamos, botão da corrente. Acessório 99 está resolvido, então é só o número da linha 244. Vamos lá adiante, já está terminando. Tenha só mais um pouquinho de paciência para acompanhar, ou então, de vez em quando você para aqui o vídeo, pula lá para frente, quando você vai fazendo o seu, né? Não sei se você está indo mais rápido ou mais devagar do que eu. Mas daqui a pouco a gente conclui. Como todos os outros aqui são 9, a gente já sabe, ficou bem mais fácil o final aqui. 2, 7, 4. Lembrando que isso é um caso real, viu? Que não é uma situação que está sendo organizada para mostrar em aula, não. São informações que eu recebi para trabalhar numa... Opa! Ia fazendo uma besteira, a gente conversando, né? Não é para puxar aqui pela corrente, senão ele copia, mesmo o predecessor. O que eu quero não é isso, vou desfazer. O que eu quero é só selecionar as colunas, desculpe, as linhas, para informar com o botão da corrente que a sequência é essa. Montamos e já está quase no mesmo nível do que nós fizemos no 2010. Eu vou lá para o começo, Ctrl Home, não sei se você sabe, mas Ctrl Home, a gente pula lá para o início. Vou salvar, né? Sempre é bom salvar, viu? Vou salvar e agora o que é que nós vamos fazer? Vamos organizar a nossa linha de balanço. Vamos ver aqui, ó. Como é que ele está aparecendo? Ele está aparecendo no cronograma por pacote. Deixa eu botar logo aqui para ficar mais rápido. Exibir. Está no nível 1, 2, 3, tá vendo? Está no nível 3. Então, assim está o nosso cronograma por pacotes, tá? Só que eu quero ver no formato de linha de balanço. Observe que as barras ainda não estão aparecendo aqui. Deixa eu abrir aqui, só vendo. Não, olha isso. Abrir aqui, instalação hidrossanitária.
Essas barras não estão sendo replicadas lá em cima. Vamos revisar aqui no 2.16 como é que faz. Na área branca do gráfico, clique no botão direito, Layout. Eu vou um pouco mais rápido que você já viu. Sempre acumular e eu já vou ligar ocultar. As barras de acúmulo quando o resumo expandir, porque você já viu a diferença disso no aquele trecho anterior do vídeo. Ok? As barras estão aqui. Se eu fechar, ela também vai aparecer ali. Só que a gente não quer nesse formato deitado. Aqui eu estou vendo como se fosse um cronograma de pacotes, né? Dentro do pavimento tipo, mas eu quero ver a linha de balanço. Como nós já definimos os locais, a gente só precisa criar um agrupamento, que aqui a gente não criou. Então eu vou clicar aqui. Aqui já tinham alguns que eu já tinha criado antes, em outros trabalhos que eu fiz, mas não tem problema, vamos criar juntos. Novo grupo por, tá? Me acompanha aqui. Olha o nome, né? Que nome eu vou criar isso aqui? Vamos criar esse nome, é o seguinte, linha de balanço videoaula. Videoaula. Porque senão eu me confundi com a outra. Tá, linha de balanço videoaula. Vamos agrupar o quê? O texto 1, né? Texto 1, tanto você pode procurar por local como texto 1. Funciona do mesmo jeito, tá? Então eu vou clicar aqui. Aqui você pode escolher a fonte para mudar. A gente já viu, né? Só para relembrar. Eita, vou botar essa daqui. Lembra que eu disse que eu não tenho bom gosto, certo? Vou botar essa daqui, tamanho 14, só para ver o estrago que isso vai causar. E a cor, então o verde agora, a gente já tinha usado o azul, mandar aplicar. Eita, ficou espetacular. Bem, quando ele agrupa, veja bem, tem locais que nós não definimos valor, lembra? Subsolo 1, subsolo 2, a gente só definiu o valor naqueles itens do pavimento tipo. A gente podia até fazer isso aqui, né? Eu tanto posso vir aqui no agrupar por, da guia exibir, e escolher nenhum grupo e fazer, ou aqui mesmo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar SS01, é bom que eu mostro esse detalhe aqui. Você que está vendo isso tem o Project 2010, funciona do mesmo jeito. SS02, térreo, mezanino, cobertura, eita, e aqui, hein? Cobertura, barrilete, casa de máquina coberta, hein? Então vamos inventar aqui um código para isso. Vamos chamar de barrilete para simplificar, tá? Ou então vamos chamar de C barra B barra. Ficou horrível. Vou chamar de barrilete. Barrilete barra caixa d'água. Tá bom. Então, eu vou aqui simplesmente clicar de novo no agrupapor e vou chamar a nossa linha de balanço videoaula, né? Ó, tá vendo? Já ia clicando no canto errado. Linha de balanço videoaula. Ok. Local 1, local 2, local 3, que é o pavimento, né? Poderia ter 01 tipo, 02 tipo, 03 tipo. Aí você coloca o nome que você quiser. Cuidado só por uma questão de ordem alfabética para a gente poder organizar. Sim, eu esqueci lá de colocar por ordem decrescente, né? Falando em alfabético. Vamos aqui, vamos fazer juntos. Às vezes acontece. Cliquei aqui no agrupapor. Eu vou pedir mais grupos, ó. Estou aqui em linha de balanço vídeo aula, editar. Eu tinha esquecido que a ordem que eu quero é decrescente. Vamos botar. Ok, né? Salvar e aplicar. Vamos lá. Pronto, então aqui eu tenho, ó, térreo, subsolo 2, subsolo 1, mezanino, a coberta, que são os locais atípicos, né? Que a princípio eles não interessam, mas usando uma codificação, se você quiser, nomenclatura aqui, você pode reposicionar, lembra que ele está em ordem alfabética? E assim fica até cada um na sua posição de acordo com o prédio, né? Lá na frente a gente faz esse ajuste, quando eu for mostrar um truque interessante para vocês. Vou mostrar uma funcionalidade muito legal, em que a gente vai colocar a imagem do prédio aqui do lado, junto com a linha de balanço. Sério, né? Que dá para colocar a imagem do prédio aqui e ter a linha de balanço junto com ele? Sim, dá. A gente vai aprender a fazer isso aí. Bem, então eu vou colocar aqui tudo na guia exibir, estrutura de edital, está tudo nível 1, para ser mais rápido. E agora você também tem aqui, eu vou fechar mais um pouquinho. Mesmo tendo feito naquele outro formato, né? Ou seja, um outro layout, quando eu uso agrupamentos, eu consigo construir, aí eu estou tendo a mesma visão de linha de balanço que tinha na versão 2010, tá? Aí eu só aproveitei para mostrar que a gente pode também ter, consequentemente aqui, o cronograma, mesmo numa visão de linha de balanço, a gente vai conseguir ver o cronograma, de repente, dos atípicos, dos pavimentos atípicos, dependendo de como você quiser construir. E mais para o final das aulas de linha de balanço, a gente faz um fechamento, incluindo uma sugestão de cronograma para esses serviços aqui, só a título de exemplo.
Agora nós temos que passar para a próxima aula e nós vamos descobrir como é que nós colocamos cores diferentes para cada pacote, para na impressão e até na visualização ficar mais fácil de conhecer os pacotes, tá? Te vejo lá na próxima aula. Valeu!